1966 terminou com frustração, violência, polêmica e o Brasil, eliminado ainda na fase de grupos. O país do futebol estava em dúvida. Será que o Brasil ainda era o melhor do mundo? Mas o que ninguém imaginava é que, 4 anos depois, o futebol veria algo que nunca mais se repetiria. Um time que não apenas vencia, encantava, dominava, humilhava. Uma seleção com 5 gênios em campo ao mesmo tempo: Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão e Gerson. A Copa do Mundo de 1970 não foi só um torneio. Foi o momento em que o futebol virou arte e apresentou ao mundo a seleção que é considerada por muitos a maior de todos os tempos. Hoje no Ranqueando FC, vamos contar a história da Copa do Mundo de 1970 e do maior time de todos os tempos. Chegamos ao 9º capítulo da nossa série sobre a história das Copas do Mundo. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal para entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. O que aconteceu entre 1966 e 1970 mudou tudo. O homem havia chegado à Lua, a televisão começava a dominar os lares. E o futebol acompanhava essa evolução, deixando de ser apenas esporte e se tornando espetáculo. E 1970 marcaria um ponto histórico. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria transmitida em cores para milhões de pessoas. O mundo não apenas assistiria futebol, ele sentiria o futebol. Mas a grande verdade é que o mundo precisava mais uma vez de uma resposta. A Europa apostava na força e disciplina, a América do Sul na técnica e criatividade. Em 66, os europeus levaram a melhor. Mas e em 1970? Quem levaria a melhor? Foi nesse cenário que o Brasil construiu algo que ninguém acreditava ser possível. A Copa de 1970 foi realizada no México, a primeira da história na América do Norte. Essa era a Copa com a maior expectativa já vista. Craques icônicos chegaram ao México em busca do título mundial. E a promessa era de uma disputa jamais vista na história. 16 seleções participaram, fase de grupos e depois mata-mata. Mas essa edição trouxe mudanças que mudariam o futebol para sempre. Cartões amarelo e vermelho, substituições durante o jogo e transmissão global em cores. O futebol entrava, de vez, na era moderna. Entre os principais favoritos estavam a Inglaterra, atual campeã mundial. A Itália, que queria apagar o vexame de 4 anos antes. A sempre forte Alemanha, finalista em 66. E, é claro, o Brasil, que chegava com um time recheado de craques e com um único e claro objetivo: apagar o que aconteceu em 66 e trazer o título a qualquer custo. E então, em 31 de maio, México e União Soviética fariam a partida de abertura em um estádio Azteca completamente lotado, com mais de 107 mil pessoas. Enfim, a Copa começava. A Copa de 70 foi ofensiva, rápida e intensa. Logo, algumas seleções começaram a se destacar, como é o caso da Alemanha Ocidental, que mostrou sua força com Gerd Müller, uma máquina de fazer gols. Destaque para o jogo contra o Peru, onde os alemães ganharam por 3-1, com direito a hat-trick de Gerd Müller. O Brasil queria dar uma resposta ao mundo e teve uma chance de ouro logo na primeira fase contra a atual campeã Inglaterra. E a partida entre os dois times entrou para a história como uma das mais emocionantes de todos os tempos. Esse jogo ficou marcado pela defesa mais lendária da história das Copas. Pelé recebeu o cruzamento na área e cabeceou firme, a queima-roupa. Mas o grande goleiro Gordon Banks fez um verdadeiro milagre. Mas no final, Jairzinho, o furacão da Copa, fez o único gol da partida. Brasil 1-0. Por fim, não podemos deixar de falar da batalha entre Alemanha e Itália na semifinal. Esse é o famoso jogo em que Franz Beckenbauer fraturou sua clavícula, mas se recusou a sair de campo e jogou com o braço enfaixado. O jogo foi emocionante do começo ao fim. A Itália estava se classificando até os 90 minutos, quando a Alemanha empatou o jogo e levou a partida para a prorrogação. E a prorrogação foi algo inacreditável. Gerd Müller chegou a fazer 2 gols, mas mesmo assim, a Itália conseguiu sair vencedora. Final de jogo, 4-3 Itália, em uma batalha que o mundo nunca irá esquecer.
O Brasil chegou pressionado ao México. Depois do fracasso em 1966, era preciso mudar. O técnico João Saldanha saiu e entrou Zagallo. Foi aí que nasceu algo impensável. Um time com 5 camisas, 10 em campo. Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson e Jairzinho. Era ousado, era arriscado e parecia impossível. Quando a bola rolou, o Brasil foi avassalador. Na primeira fase, vitória sobre a Tchecoslováquia, vitória sobre a Inglaterra, atual campeã, e vitória sobre a Romênia. O Brasil não apenas ganhava, o Brasil convencia. Nas quartas, vitória sobre o Peru, que tinha um bom time liderado por Teófilo Cubillas. Mas na semifinal, um velho conhecido apareceu. O destino quis colocar o Uruguai no caminho. O fantasma de 1950 estava ali, e a partida prometia ser um teste de fogo. O jogo era nervoso e ficou ainda mais complicado quando realmente o fantasma de 1950 quis aparecer. O Uruguai saiu na frente. O nervosismo tomou conta do time. Será que novamente o Brasil sairia derrotado contra os uruguaios? Não. Dessa vez, a história foi diferente. O Brasil virou o jogo, e naquele momento, o país não venceu apenas uma partida, venceu o passado. Naquela Copa, tudo foi diferente. Pelé foi questionado antes da Copa, chamado de acabado. Mas em 1970, ele respondeu da única forma possível, jogando o futebol mais inteligente e dominante da história. O Brasil era finalista contra a Itália, e o vencedor seria o primeiro tricampeão mundial, levando assim a taça Jules Rimet para casa de forma definitiva. O artilheiro da Copa foi Gerd Müller, com 10 gols. Ele levou a Alemanha até as semifinais, tendo uma atuação dominante. Jairzinho fez história, marcou em todos os jogos, 7 jogos, 7 gols, um feito que nunca mais se repetiu. Mas o grande nome da Copa foi Pelé, não apenas pelos gols, mas sim pela genialidade. De um jogador acabado segundo a mídia da época, Pelé foi fundamental na campanha brasileira em 70. 21 de junho de 1970. Brasil contra Itália. 2 gigantes frente a frente para decidir a Copa do Mundo. Essa final seria emblemática por vários motivos, mas o principal deles é que o vencedor levaria para casa de forma definitiva a taça Jules Rimet. A FIFA previa que o primeiro tricampeão mundial levaria o troféu de forma definitiva. Quando a bola rolou, o mundo se surpreendeu, pois naquele dia só existiu um time. Aos 18 minutos, Rivelino consegue um cruzamento para a área e Pelé consegue subir mais alto que a defesa italiana para uma cabeçada que entrou para a história. Brasil 1-0. Mas antes do final do primeiro tempo, de forma surpreendente, a Itália empata. Embora o jogo parecesse aberto naquele momento, depois disso, o Brasil dominou completamente. Gerson, em um golaço, fez o 2-1. E logo depois, Jairzinho fez o 7º gol dele na Copa, se tornando até hoje o único jogador a ter feito gol em todas as partidas de uma Copa do Mundo. O Brasil dava uma aula de futebol. E então, aos 41 minutos do segundo tempo, o momento que até hoje é considerado um dos mais bonitos de todas as Copas. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Gol! O Brasil tocou a bola desde o campo defensivo. Clodoaldo para Rivelino, Rivelino para Jairzinho, Jairzinho para Pelé, Pelé recebe, espera e toca. Carlos Alberto chega batendo. Gol. Um dos gols mais bonitos da história. Brasil 4-1. Aquilo não era futebol, era arte em movimento. O juiz apita, fim de jogo. O Brasil era tricampeão mundial de futebol. Um time que taticamente parecia que não daria certo, mostrou ao mundo que gênios sempre se entendem dentro de campo. E para o mundo ficou uma lição. O rei estava de volta e o mundo era novamente verde e amarelo. A Copa de 1970 mudou o futebol. Provou que talento e organização podiam coexistir. Transformou o Brasil no símbolo mundial do esporte. E criou um padrão que até hoje ninguém conseguiu superar completamente.
essa também foi a última Copa do Mundo de Pelé. Um garoto em 58 se despedia do torneio 12 anos depois com 3 títulos. Mas mais do que isso, Pelé mostrou o porquê era o rei e que, na verdade, ele nunca tinha perdido sua majestade. Mas 4 anos depois, a Copa do Mundo chegaria à Alemanha para nos contar um de seus capítulos mais épicos de todos os tempos. A história de um gênio que ousou desafiar um imperador. Um time que tinha uma força de vontade fora do comum contra um time que jogava um futebol que assombrou o mundo com táticas nunca vistas antes. Um duelo de Davi e Golias que entrou para a história, mas isso é história para o nosso próximo capítulo. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!